Atos, capítulo 1, de 1 a 14. Nos diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, nosso bom Deus, por tua palavra, e te rogamos que por ela e o teu Santo Espírito o Senhor nos conduza, nos encha, nos edifique, nos fortaleça, no nome de Jesus. Amém. Bom, essa última vez que a gente deu um pulinho lá no Paraná, normalmente, e daqui para lá quase não tem paradas. As paradas são poucas. A gente estava acostumado aí de Santo André para o Paraná, e você pega Castelo, é parada atrás de parada, principalmente os graal, né? Tem um monte. Também precisa comprar ali um negócio que vai lhe custar o olho da cara. É bem caro, né, em parada as coisas para se comer. Neste caminho não tem, quase nenhuma. Então, chegando próximo a algumas cidades, eu perguntei: alguém quer ir no banheiro? Não, tá tudo bem, não. Porque eu tô pensando um pouquinho, então na próxima cidade eu pretendo parar. Vamos ver quando chegar lá. Aí caminha, e nada da próxima cidade chegar. E vai esperando, mas nada da próxima cidade chegar. Nós estávamos esperando enquanto viajávamos, com a vontade de ir ao banheiro. E a pergunta sempre que eu fazia aí daqui a pouco eles começaram, né? Eu quero ir. Aí um outro: eu também quero. Eu também quero. A pergunta que eu sempre faço é: dá para esperar? Falar: não dá. A gente vai no acostamento e alivia as crianças ali mesmo. Não tem parada daqui para lá. É um morro. É curva de um lado para o outro e caminhão passando o tempo todo. Mal tem acostamento em algumas partes ali. Para frente de Jaguariaíva. Dali para frente, rapaz, as paradas são difíceis. Até chegar lá em Açaí, passando de Ventania. Depois que você passou por Ventania, então quase não tem nada. E a pergunta sempre é: dá para esperar? Eles falam: não dá. E o que é esse esperar? Não é ficar parado esperando. Normalmente nós temos uma ideia de se esperar. Esperar de braço cruzado. Esperar a mulher terminar de se arrumar para a gente sair. Ou esperar o homem terminar de tomar banho. Ou esperar as crianças escolher o brinquedo que vão levar. E normalmente nós esperamos parado, mas aqui é uma espera ativa. Nós esperamos, tentamos segurar enquanto não chega a hora. O que Jesus está falando aqui para os discípulos, embora pareça que não tenha muita relação, Jesus virou para os discípulos e disse: esperem. Esperem até que do alto sejais revestido de poder. Esperem. Mas como é essa espera? Que tipo de espera que Jesus fala para eles? Fiquem aqui parados simplesmente observando?
Esperem em algum lugar, esperem fazendo tal coisa. Esperar de que maneira? E essa é uma questão muito importante para nós hoje, porque nós esperamos o retorno de Jesus. Esperamos Jesus vir no meio das nuvens com grande poder e glória, qual todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós esperamos isso. Mas esperamos como? E de fato é disso que Jesus está falando nesse texto. Ele está falando sobre uma espera. E que tipo de espera é essa? E antes de falar então do que é esperar em obediência, que é o de fato que ele pede aqui, não é o que ele pede, mas é o que eles fazem. Então, antes de eu falar o que é esperar em obediência, o tipo de espera que nós devemos ter para com o Senhor, eu quero primeiro dar duas razões. Em vez de falar o que é esse esperar, eu quero falar duas coisas do porquê esperar. E depois, então, a terceira será o que de fato é esse esperar. Eu vou dar dois motivos e depois eu falo o que é. Olha só, primeiro motivo, dos versículos 1 a 3. As coisas que aconteceram são verdadeiras. Então, aqui, Lucas, escrevendo a esse Teófilo, esse significado aqui, né, é amado de Deus, Teófilo. Imagine só, amado de Deus. Coisa maravilhosa. Nome belo que Lucas escreve aqui a Teófilo. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos são 2 volumes. É volume 1 e volume 2. É filme como se fosse continuação. Lucas escreve o Evangelho e depois ele escreve o livro de Atos. É uma sequência, né? Não é trilogia, né? Ele termina aqui numa bilogia. Ele para aqui. É uma sequência da continuidade daquilo que os apóstolos deram acerca de Jesus, acerca dos seus ensinamentos, o que o Espírito Santo continuou a fazer agora por meio dos apóstolos. Então ele escreve a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele está falando do primeiro livro, todos os atos de Jesus, Evangelho de Lucas. Versículo 2, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o que Lucas está lembrando aqui? Antes dele falar da espera que os apóstolos tiveram, ele primeiro ressaltou que todas as coisas que aconteceram são verdade. Há um filme em defesa de Cristo, onde eu já comentei com vocês, mas faz mais de ano, então eu volto a relatar aqui. Se você tiver curiosidade, assista-o, Em Defesa de Cristo, onde um jornalista vê a sua família se rendendo aos pés da cruz, esposa e filho, e ele fica: vocês vão me abandonar aos domingos por conta dessa crença, dessa fábula, dessa historinha? E ele é um jornalista investigativo. E ele começa a conversar com o amigo dele, ele falou: eu não me conformo como minha família está me deixando de lado para seguir esse Cristo, que é uma fábula, é uma história, é um conto. Eu vou desmentir. E ele começa então a tentar desmentir. E a busca dele é tentar desacreditar a ressurreição de Jesus, porque é o ponto principal do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Somos os mais infelizes de toda a terra. Aqui está um exemplo, que nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus, a ceia do Senhor. Este é o testemunho de que nós cremos, e se isso não existisse, toda a nossa fé era vã. Então ele foi tentando atacar isso, atacar a ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, os cristãos estão se juntando à toa. E ele busca, e busca, e busca, e cientificamente não tem como discordar. Não há provas contra. Há muito mais relatos que confirmam que sim, do que suspeitas para dizer não. Teve já a busca do Jesus histórico. Há diversos escritos que vão relatar, não simplesmente os que estão aqui na Bíblia, mas inúmeros outros escritos de pessoas fora da área judaica, fora dos cristãos, de outras religiões, atestando todas as coisas que aconteceram nesse período entre vida, morte, ressurreição, ascensão e depois os atos dos discípulos. Muitas coisas confirmam isso. E eu não vou continuar o filme não. Ele começou a pesquisar e estava difícil dele tentar encontrar alguma coisa. Assistam o filme e veja que maravilha é quando uma pessoa tenta desacreditar coisas que são verdadeiras. Qual é o encontro que uma pessoa assim tem?
E aqui então, ele está falando sobre o que verdadeiramente aconteceu. O livro de Atos, ele é uma defesa da fé cristã, é uma defesa daquilo que verdadeiramente o povo cristão estava fazendo, porque se contavam aos romanos, quem comandava na época, que eles eram arruaceiros, que eles estavam fazendo bagunça, que eles estavam fazendo baderna, que eles estavam atrapalhando uma vida em sociedade. É como se fossem os black blocs, sabe? Aquele povo que coloca o capuz, se veste de preto e sai quebrando tudo quando tem uma passeata. Então eles estavam sendo tratados como black blocs, aqueles que destruíam tudo, os arruaceiros. Quem são os cristãos? Aquele povo lá são os arruaceiros, que só causa, só fazem bagunça. Então Lucas escreve o livro de Atos falando, não, olha aqui quem nós somos. É uma defesa de quem são os cristãos. E que defesa, não? Você lê o livro de Atos, que maravilha. Eles sofrendo e cantando. Como que uma pessoa dessa é arruaceira? Ele só está contando aquilo que ele vivenciou. E falando daquilo que vivenciou, as pessoas vão mudando de vida, vão aderindo ali com eles, são batizadas, começam a agir de uma maneira diferente cada vez mais e mais. 5.000, 3.000, em pouco tempo todo o Império Romano está ciente de quem é Cristo Jesus, de sua morte e ressurreição e do seu poder para a salvação em todo aquele que crê. Então, o livro de Atos, ele é um relato da verdade. Então, por que esperar em obediência? Primeiro, porque é verdade tudo isso que aconteceu. Por inúmeras vezes, Jesus já tinha falado, né? Eu serei entregue na mão dos pecadores, vou morrer e ressuscitar no terceiro dia. Está lá em Mateus 17, 22 a 23, Lucas 9, 43 a 45, Marcos 9, 31. E a ressurreição de Jesus, ela foi verificada, eu tenho uma lista aqui de 10 ocasiões diferentes, não só relatadas na Bíblia, mas também há outros relatos externos que vão confirmar essas coisas. Há mulheres no túmulo, Maria Madalena, 2 homens de Emaús, Pedro em Jerusalém, 10 discípulos, 11 discípulos, 7 discípulos pescando no mar da Galileia, tudo ocasiões diferentes. Durante esses 40 dias que nós lemos aqui, 11 discípulos na Galileia, 500 pessoas provavelmente lá na Galileia. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 15, 6. Tiago, o irmão do Senhor, não dos discípulos, o irmão, um dos irmãos de Jesus. Sim, Maria teve outros irmãos, né, como nós lemos aqui no finzinho do versículo 14. Né, Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele, irmãos de sangue, os irmãos filhos de Maria, de fato. Então aqui, 10 ocasiões diferentes, de dias diferentes, lugares diferentes, onde eles atestaram ver Cristo Jesus. A veracidade da ressurreição. Estas coisas são verdadeiras. Podemos esperar em Jesus, porque tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu, e essas coisas são verdades. O segundo motivo, então, é que Jesus promete a continuidade de suas maravilhas. Falou, não acabou aqui não. Vamos ler a partir do versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Então ele promete que aquilo que aconteceu vai continuar acontecendo. Não mais por intermédio dele, mas por intermédio de todo aquele que crê, de todo aquele a qual o Espírito Santo descer. Jesus havia falado lá em João capítulo 14, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Jesus, ele faz o seu ministério somente ali na Judéia, Samaria, na Galileia e um pouquinho numa área grega. Somente Paulo e Barnabé fazem viagens que contam com inúmeras outras regiões a qual o evangelho é espalhado. Então, primeiro motivo, tudo aquilo que está narrado é verdade, tudo aquilo que Jesus prometeu cumpriu, tudo aquilo que ele disse que iria acontecer, aconteceu, tudo é verdadeiro, podemos esperar porque Jesus promete a continuidade destas coisas, a continuidade das maravilhas, a continuidade de bênçãos sem medida que eles haviam já desfrutado. A promessa do Espírito e seu derramamento é a essência do livro de Atos. Alguns vão falar que o livro de Atos é os atos que o Espírito Santo continuou a fazer por meio dos apóstolos. Esse seria o melhor título, alguns vão dizer. Atos dos apóstolos. Não, os atos que o Espírito Santo continuou a operar no meio dos apóstolos.
E de fato, é o Espírito Santo, da mesma forma em que o Filho estava nos evangelhos, agora a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, está operando no meio de todo o povo, está ali agindo em meio aos discípulos de Cristo Jesus. Enquanto Jesus está fazendo essa promessa da descida do Espírito Santo, é interessante que no versículo 6, olha só o que eles dizem. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam preocupados com a revolução israelita, eles estavam preocupados em tomar o trono, eles estavam preocupados em ficar no poder, e depois de ver essas maravilhas, Jesus ressuscitando falou: agora é a hora. Aquilo que a gente pensava que ia acontecer, né, antes, mas Jesus acabou sendo preso, morto, mas agora ressuscitou, então agora ele vai se sentar no trono de Davi, agora vai restaurar. É este o tempo? Sabe quando você está contando uma coisa para uma criança? Aí você está falando ali com ela: quando você for grande, você nem terminou de falar qual é o assunto. A criança: eu vou dirigir um carro. Não, vou dirigir uma moto. Não, eu quero dirigir um helicóptero. Não, melhor, eu vou ser piloto de avião. A criança já começa a viajar. Começa a falar de uma coisa, a criança vai lá na frente, vai ver, calma, eu ia falar de responsabilidade, você está falando de coisa que você quer se divertir, presta atenção no que eu estou falando. E por vezes, nós somos assim com a palavra de Deus. Deus está falando aqui, Jesus falando de algo maravilhoso: vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Então nós vamos começar a dominar, Roma vai cair e a gente vai reinar sobre tudo. Não é disso que eu estou falando. Não compete a nós saber tempos e épocas. É isso que ele vai continuar a falar. Não importa isso, porque tem algo muito melhor do que essa expectativa de que Israel voltar a ser o que foi no período de Davi e Salomão. Não, algo muito melhor do que isso, porque o reino de Deus não se limita a essa região. O reino de Deus é muito maior do que tudo isso. O reino de Deus é amplo, é maravilhoso. Então os discípulos estavam preocupados em quando se cumpriria a instauração do reino do Messias, pois era isso que eles aguardavam e provavelmente gostariam de estar no desfile de coroação. Imagine, eles são os 11 que sobrou, não mais 12, agora são só 11. E os 11 iam desfilar com Jesus. Lembra que Jesus entra em Jerusalém, montado numa jumentinha, e as crianças colocavam os ramos, eles cantavam e gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Maravilha, né? Agora os discípulos vão junto, porque ele vem como rei. E assim como José, governador do Egito, passou na frente de todos ali na carruagem de Faraó, assim também lá como no livro de Esther, o seu primo passou ali, né, com a carruagem do grande rei para que possa ser reconhecido. Os discípulos esperavam isso. Nós vamos desfilar agora em carruagens, porque Jesus vai à frente e vem os 11 rolados dele, representando as nações, representando as tribos. Olha que maravilha. Eles imaginavam, eu imaginaria um negócio desse. Agora, é agora. Agora, tá vendo? Os humilhados serão exaltados, chegou a hora. Por vezes nós torcemos, até cruzamos os dedos: é agora, é agora, é agora. Não, algo muito mais importante do que desfiles e coroas, algo muito mais importante que a Sapucaí, algo muito mais importante do que pessoas vendo um desfile: a conversão de almas chegando, a descida do Espírito Santo e transformação de vida para a honra e glória do Senhor a caminho. Isto é algo precioso que estava para chegar, e de fato é essa a espera. É isso que eles deveriam esperar. Esperar o quê? O Espírito Santo os tomar, transformar e fazê-los ser testemunha. Essa é a espera. E como se espera então? Olha só, a partir do versículo 9, ele vai dizer: dita estas palavras, depois dele falar, né, que recebereis poder ao descer sobre vós, no versículo 8. O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Eu tinha falado, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vocês serão batizados pelo Espírito, receberão poder com um objetivo: testemunhar do meu amor, da minha graça, da minha misericórdia, em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Né, o pessoal aqui da igreja está cansado de ouvir essa minha explicação desse versículo 8, que é o tema de todo o livro de Atos. O versículo 8 desse primeiro capítulo, ele vai falar o que todo o livro de Atos acontece.
como os discípulos são testemunha de Cristo em Jerusalém, depois eles expandem para a Judéia, depois eles vão para Samaria e eles vão até os confins da terra, com Paulo pretendendo chegar até a ponta do mundo conhecido na época, que era a Espanha. Sim, ele escreve carta a Roma, aos romanos, a carta aos romanos, o objetivo dele era ir lá para a Península Ibérica, que para ele era o fim do mundo. Então essa era a ideia, ser testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Dentro de casa, entre vizinhos, bairro, cidade, país inteiro. No nosso caso, todo o planeta. Esta é a ideia da testemunha. Então, esperar para ser essa grande testemunha com esse grande privilégio de levar a palavra de Deus. Versículo 9, então, ele vai dizer: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, Jesus fala destas coisas e a partir deste versículo começa então a espera dessa maravilha do Espírito Santo. Então, os discípulos esperam em Cristo, mas o que eles fazem aqui é em obediência à palavra. Há dois tipos de esperas: espera ativa e espera passiva. Vamos ver as duas aqui. Olha o versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. O que é espera passiva? É quando você está ali de braço cruzado olhando para cima, esperando. E aí, Jesus, vai voltar? Estou esperando. E eles ficaram olhando. Imagine, todos eles ali. Assim mesmo, parado olhando para cima. Que espera monótona, não? Que espera sem sentido, não? Espera vazia. E era isso que eles estavam fazendo, de braço cruzado olhando para cima. Então chegam aqui os varões, né, vestidos de branco, e falam: o que vocês estão olhando para cima? Ei, para de olhar para cima, olha para mim, olha para mim. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. É verdade, ele prometeu, né? Não é nossa espera, não é uma espera passiva. Por vezes nós ficamos aqui parados, olhando para o pastor e balançando a cabeça. Bom. E a nossa vida espiritual é de uma espera passiva. Interessante, pastor. Nossa, curiosidade essa, hein? Nunca ouvi falar. Boa indicação de filme, vou assistir. Nossa, essa série deve ser interessante, vou assistir também. Eu gosto de indicar essas coisas, filmes e séries. Às vezes a gente fica nessa espera. A vida espiritual simplesmente ali, olhando para cima e falando: nossa, que bom, não? Poxa, que coisa, não? Não há uma busca, não há uma leitura, não há oração, não há vivência. Há simplesmente uma espera, sentado, olhando para cima. Por vezes nós esperamos passivamente, esperando que em um estralo de dedo nossa vida seja transformada. Mudemos completamente todo o nosso ser. Passemos então a colocar um palanque, subir nele e ali no calçadão começar a pregar o evangelho, e todos já começam a se ajoelhar e a se quebrantar na presença do Senhor. Nós imaginamos que no estralar de dedo nós mudamos completamente. Não foi isso que aconteceu com eles. O que aconteceu com eles? Versículos de 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, vão falar aqui os discípulos. 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os discípulos e os demais que eram chegados a Jesus, as mulheres que sempre os acompanhavam, a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, todos eles se juntam e oram. Todos eles se juntam e buscam a vontade de Deus por meio da oração. Todos eles se juntam e ficam ali clamando, orando e pedindo para que Deus intervenha, desça sobre eles por meio do seu Santo Espírito e os encha daquilo que Jesus acabara de prometer. Então a busca não é cruzar os braços e olhar para cima, é fazer o mínimo, a oração. Esse é o mínimo. E aqui
Eles não param na oração. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que vai ter a escolha do 12º, porque Judas Iscariotes cometeu suicídio e precisava de um 12º. Então eles escolhem ali, mais um, fazem ali, oram, buscam a presença de Deus, continuam em comunhão constante, elegem ele ali, e há toda uma comunhão, oração, busca da palavra de Deus. Eles ficam naquele momento de espera, buscando a Deus em oração e em comunhão. A espera do crente não é passiva, a espera do crente é uma espera ativa. Como eu devo esperar o retorno glorioso de Cristo Jesus? Orando, lendo, buscando, aplicando, testemunhando. Por quê? Porque nós já vivemos Atos 2. Atos 2 já aconteceu. O que está em Atos 2? A descida do Espírito Santo. O Espírito já desceu. Já desceu e já habita em nosso meio. Nós cremos que somos templo do Senhor, morada do Santo Espírito de Deus. Então a nossa espera é pelo retorno glorioso de Cristo Jesus. E como devemos então esperar o retorno glorioso de Cristo Jesus? De braço cruzado, olhando para cima? Não. Buscando em oração, comunhão com os irmãos e aplicando a sua palavra. Buscando sempre a palavra, a maravilha que Deus tem para nós constantemente. Nossa vida espiritual não tem que estar paralisada enquanto nós olhamos para cima, enquanto nós esperamos. Não, deixa aí que do nada, aí, quando Deus quiser, Ele vai me mudar. Quando Deus quiser, Ele vai me transformar. Quando Deus quiser, Ele vai usar minha boca para testemunho. Quando Deus quiser isso, quando Deus quiser aquilo, porque eu não quero, então tem que ser quando Ele quer. Infelizmente, nós não queremos. E nós usamos quando Deus quiser como desculpa ou preguiça. O que de fato nós devemos fazer não é ficar de braço cruzado esperando o quando Deus quiser, mas buscar a vontade dEle em oração, na leitura da palavra e uma vivência constante. Concluindo, Cristo não nos deu ilusões, mas uma viva esperança. Enquanto estamos presos neste mundo e nas coisas que o mundo nos oferece, Ele nos faz vislumbrar a graça. Por vezes nós ficamos presos num comodismo, né? Nós não gostamos de mudança. Mudança dá trabalho. A gente se amolda, se adequa e fica ali daquele jeito. Né? Buscar mais dá trabalho. Buscar mais é cansativo. Buscar mais é estressante. Buscar mais gera atrito. Tentar mudar, isso é difícil. É difícil porque eu tenho que ser lapidado. Porque eu sei que eu faço isso porque eu gosto de fazer. Mas para eu viver em comunhão eu tenho que parar de fazer. Mas como que eu vou parar de fazer aquilo que eu gosto de fazer? Eu sei que é o meu pecado, mas deixa o meu pecadinho de estimação aqui. Não! Há necessidade de uma busca de mudança, uma transformação. Não mais observar aquilo que o mundo nos oferece, mas aquilo que a graça faz em nós. Esperar naquele que é verdadeiro. Como nós vimos, é verdade tudo aquilo que foi dito. Esperar naquele que cumpre a sua promessa, cumpre a sua palavra e continua a fazer essas maravilhas em nossa vida. Porque eu sei que vocês têm muito a dizer aquilo que Deus já fez na sua vida. Os livramentos, as bênçãos, as dádivas, sem medidas derramadas sobre nós. Testemunhar disso, esperar neste Deus que faz essas coisas, como diz uma música, é sempre caminhar. Esperar em Ti é sempre caminhar. A espera em Deus não é uma espera passiva, a espera em Deus é uma espera ativa. E mais uma vez eu vou citar o exemplo dos 2 lavradores que pedem chuva e não espera cair a chuva. Um espera, fica olhando para o céu como os discípulos. O outro pega a enxada e vai arar a terra, porque crê que Deus há de mandar a chuva. Esperar em Deus não é cruzar os braços e olhar para cima, mas pregar a enxada e ir para o campo. Concluindo, né, aplicando aqui. Você crê na ressurreição de Cristo Jesus? Você acredita verdadeiramente nisso? Nisso que está dito aqui em Atos 1, que muitas pessoas testemunharam, você também acredita, mas acredita mesmo. Sim, eu acredito. É a mesma coisa que eu perguntar, você acredita que a fórmula de Bhaskara resolve alguma coisa na vida de alguém? Aí tem gente que fala, deve resolver para alguém. Não é esse tipo de pergunta que eu estou fazendo, estou perguntando, você crê? Isso tem implicações práticas na sua vida que Cristo Jesus ressuscitou? Você acredita na fidelidade daquele que fez a promessa que voltaria entre as nuvens?
Você respondeu sim para essas duas. Você então não pode se enquadrar nisso que eu vou dizer aqui. Por que então que a nossa vida espiritual está paralisada, olhando para cima, esperando a boa vontade de Deus? Se nós de fato cremos que Jesus Cristo ressuscitou, se nós de fato cremos que a palavra dele sempre se cumpre por sua fidelidade e que ele há de retornar e que isso é maravilhoso a nós e que ele continua já agindo em nosso meio, que nós somos templo do Espírito Santo e em nosso meio ele age, a nossa vida espiritual tem que ser ativa, tem que ser uma busca constante. Por quê? Porque nós acreditamos que essas coisas são verdades. Porque eu creio que tudo isso é para a minha vida e é para a honra e glória de Deus. Então nós buscamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não fiquemos como crentes de braços cruzados, olhando para cima, terceirizando algumas coisas. Busquemos de fato a verdade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Se você não crê que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, desfrute disso. Tente. Fale, e se ele de fato ressuscitou? E se de fato isso for verdade? Dê uma olhada no livro de Atos. Veja as maravilhas que as pessoas que creram nisso vivenciaram. Converse com quem está do seu lado e pergunte o que essa pessoa já vivenciou por crer na ressurreição de Cristo Jesus. Eu creio que isso te incentivará e que o Espírito Santo há de te inundar e te encher. Para a honra e glória dele, você há de entender então que uma vida cristã jamais é passiva. Ela sempre é ativa para a honra e glória do Senhor. A nossa espera em obediência ao Senhor é uma atividade maravilhosa. Vamos orar? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por tua palavra e te rogamos que a cada dia mais e mais o Senhor nos faça viver o teu evangelho como os discípulos assim o fizeram, ouvindo a tua palavra, ouvindo tudo aquilo que o Senhor havia de dizer, nos instruir, nos conformar, nos consolar e capacitar, que assim vivamos em oração, em busca da tua vontade, aplicando o fruto do Espírito que o Senhor derrama abundantemente sobre nossa vida. Rogamos-te que busquemos sempre o amor, a graça, a misericórdia, assim busquemos ser também amorosos, bondosos, misericordiosos, porque assim de fato seremos testemunhas do Senhor. Não simplesmente receber o Espírito Santo e ficar de uma forma passiva com ele guardado e escondido em nós, como aquele que recebeu um talento e o enterrou. O que nós queremos é recebê-lo e multiplicá-lo, dar frutos para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado, glorificado e engrandecido através daquilo que o Senhor fez em nós. No nome de Jesus nós oramos, gratos por sua misericórdia, gratos por sermos moradas do Santo Espírito de Deus e gratos por saber que o Senhor há de nos usar para ser testemunha do Senhor em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. No nome de Jesus. Amém.